Olá, psicólogo e psicóloga iniciante. Você que há pouco tempo se formou em psicologia, talvez você nem tenha tirado seu CRP ainda, mas ou você está com seu CRP na mão e cheio de ideias ou dúvidas ou inseguranças e medos. Isso é totalmente normal. Vocês não são os únicos e as únicas a passar por isso, porque todos nós, psicólogos e psicólogas, independente do local da nossa formação, dentro ou fora do Brasil, em instituições públicas ou privadas, com muito renome ou pouco renome, não interessa. Nós todos nos formamos em psicologia, somos humanos e passamos por experiências semelhantes. E esse canal é para auxiliar cada um de vocês a enfrentar esses medos, essas dúvidas, essas inseguranças. E se a sua missão é ser psicólogo e psicóloga no Brasil ou até mesmo fora do Brasil, aqui você está sendo acolhido e acolhida, amparado e amparada, apoiado e apoiada, para que você não desista do seu sonho e se torne um profissional excelente. E é claro, quando você se torna um profissional excelente, naturalmente você será recompensado de várias formas, entre elas financeiramente. Vamos a mais uma aula. Clínica hipomaníaca e a bioquímica do transtorno bipolar. Lembrando que logo abaixo vocês podem deixar as suas dúvidas, seus questionamentos, seus pensamentos e suas críticas. Na medida do possível, eu e minha equipe vamos interagir com vocês. Vamos lá? A essência da oscilação bipolar. O transtorno bipolar, ele afeta diretamente o funcionamento social, profissional e a tomada de decisão por semanas, meses e até ano. Nós precisamos olhar essa onda, né? Nós temos aí um contínuo, de um lado nós temos o polo depressivo, onde nós percebemos tristeza profunda, desesperança, perda da energia, baixa motivação e também alteração na concentração. Nós temos episódios mistos, que são sintomas simultâneos, por exemplo, tristeza intensa acompanhada de uma inquietação física. E o outro polo é o polo maníaco e hipomaníaco, uma elevação anormal do humor, uma energia extrema, uma impulsividade e um excesso de atividade. O espectro do diagnóstico, ele é organizado por tipos. Por exemplo, o transtorno bipolar tipo 1, nós temos a presença de pelo menos um episódio maníaco completo, duração superior a uma semana, uma forte probabilidade de exigir hospitalização, frequentemente acompanhado de episódios depressivos. O transtorno bipolar tipo 2, nós temos episódios depressivos recorrentes e marcantes, a presença de episódios de hipomania, uma forma mais leve, um menor prejuízo imediato, porém representa uma alteração clínica importante. As variações de frequência e intensidade nós precisamos observar, por isso que uma boa avaliação, observação, algumas sessões destinadas apenas a ouvir e investigar é extremamente importante. Tipo 3 é a classificação clínica onde coexistem episódios depressivos graves com episódios hipomaníacos moderados. A ciclagem rápida é a ocorrência de mais de 4 episódios de humor em um período de 12 meses. Acomete aproximadamente 10% da população de pessoas com esse tipo de transtorno. A ciclotimia, ela é essa oscilação crônica e persistente entre
depressão leve e a elevação de humor leve. Os sintomas menos intensos, mas com risco de evolução para um transtorno completo. Vamos dissecar o episódio maníaco? Ele é um estado de euforia extrema, uma energia inesgotável e uma sensação de invencibilidade. Existe um rompimento com a realidade. A grandiosidade compromete o juízo crítico, as decisões altamente impulsivas estão presentes, comportamento de risco extremo, seja de gastos financeiros ou vida sexual de risco, prejuízos financeiros severos e conflitos interpessoais intensos para o marido, para a esposa, para os filhos, para familiares, amigos, colegas de profissão, irmãos de uma mesma comunidade religiosa, acaba sendo muito desafiador conviver com uma pessoa nessas condições. A armadilha clínica da hipomania são os sintomas menos intensos que a mania, frequentemente confundidos com aqueles momentos de alta performance. Por isso que nós precisamos fazer essa avaliação 360 grau, um olhar completo para essa pessoa, para a sua família, para os seus contextos de relacionamento e de vida. A fase produtiva dessa armadilha é esse aumento significativo de energia, uma sociabilidade bastante apurada e menor necessidade de sono. O risco oculto é que existe uma falsa sensação de controle, uma impulsividade latente e um risco iminente de descontrole comportamental se não for monitorado. Vamos mapear a fase maníaca. Nós temos alterações emocionais, então, o humor excessivamente elevado, irritabilidade frequente, sensação inabalável de grandiosidade. Alterações do pensamento, fluxo acelerado de ideias, distração constante, pensamentos grandiosos. Em casos graves, nós temos a experiência psicótica de ouvir vozes. Alterações físicas são explosões de energia motora, uma drástica redução da necessidade do sono e um aumento expressivo do interesse sexual. As alterações comportamentais são os planos grandiosos e irreais, a fala excessiva e acelerada, comportamento desinibido, gastos financeiros compulsivos. Toda essa movimentação na bioquímica cerebral com impacto em órgãos vitais do corpo faz com que a gente perceba mudanças importantes na vida da pessoa que passa por essa condição e convive conosco. Do comportamento à biologia, o cérebro bipolar. O transtorno bipolar não é apenas uma oscilação psicológica. A pesquisa científica demonstra que a raiz da instabilidade reside em profundas alterações nos sistemas neuroquímicos e endócrinos do cérebro, afetando inclusive o sistema de defesa. Existe uma força da noradrenalina, que é o mecanismo principal. O primeiro sistema associado aos transtornos de humor foi a noradrenalina, responsável pelo estado de alerta, energia e resposta imediata ao estresse. Já o gatilho maníaco, ele pode ocorrer com medicamentos que aumentam a atividade noradrenérgica, que podem precipitar episódios maníacos em indivíduos predispostos. Por esse motivo, nós temos na formação psicofarmacologia. Existe diversos exames que, por exemplo, nós podemos acompanhar um marcador bioquímico, níveis elevados de 3-metaxo-4-hidroxofenilglicol, o MHPG. São encontrados nesse líquido cefalorraquidiano, urina e plasma durante a fase maníaca. O tratamento clínico com lítio atua reduzindo, na maioria dos casos, diretamente esses níveis. Existe um fator regulatório da serotonina,
fortemente associada à regulação global do humor e à estabilidade estrutural do paciente. Então, nós temos aí a serotonina, ela vai fazer a precipitação de episódios depressivos, o aumento do comportamento impulsivo, a instabilidade emocional severa, alterações drásticas no padrão de sono, mudanças bruscas no apetite e no peso corporal. A intervenção medicamentosa guiada por um psiquiatra é extremamente relevante nesses casos. A dopamina e o sistema de recompensa. Existe dentro do nosso cérebro uma área de estrutura definida como sistema de recompensa. O mecanismo é o núcleo da motivação e da busca por recompensa no cérebro. O pré-episódio, existe o pré-episódio e estudos indicam que o início dos episódios maníacos é frequentemente precedido por um pico abrupto de atividade dopaminérgica. Qual é a evidência clínica? O metabólico HVA é detectado em concentrações anormalmente elevadas em pacientes que estão atravessando o episódio maníaco ativo. Novas fronteiras da pesquisa neurobiológica. Neuropeptídeos, a instabilidade vai além dos neurotransmissores clássicos, investiga-se a atividade do papel da vasopressina, somatostatina, peptídeos, opioides e neurotensina. Né? Então, nós temos aí os pesquisadores, os estudiosos, que nos ajudam não somente na questão de neurotransmissores ou hormônios, mas também de neuropeptídeos. Neuro porque é cérebro, ok? Eixo hipotálamo hipófise, ou você vai ouvir muito falar em eixo HPA. O humor também é modulado por sistemas hormonais profundos, alterações nos eixos tireoidianos, adrenais e gonadais apresentam uma forte influência na regulação emocional do paciente bipolar. Então, quando falamos de um tratamento multidisciplinar e interdisciplinar, é porque somente o psicólogo não pode ser o único profissional responsável por tratar de uma pessoa nessa condição. Nós precisamos do psiquiatra, dos médicos, né, das áreas clínicas diversas, do educador físico, nós precisamos do profissional da nutrição, entre outros que forem necessários. A família sendo psicoeducada e apoiada e orientada como lidar com essa pessoa em diversos momentos, as atividades religiosas e espiritualistas que são de características saudáveis e podem contribuir com a estabilidade do quadro. Implicações diretas para o tratamento é o arsenal terapêutico, né? Então, nós temos aí um mapa neuroquímico que justifica o uso de estabilizadores de humor, como o lítio, antidepressivos e moduladores específicos, que é importante que sejam prescritos, acompanhados e monitorados via exames por psiquiatras ou profissionais médicos e médicas da saúde mental. O risco da virada maníaca então, nós precisamos observar, e o próprio paciente também precisa se auto-observar no uso das medicações, o que está acontecendo com o seu emocional, com o seu cérebro, com o seu corpo, com o seu comportamento e com as suas relações. Antidepressivos são inibidores, os antidepressivos usados são os inibidores de recaptação de serotonina, a noradrenalina e agentes dopaminérgicos. Exigem uma cautela extrema, por isso o profissional habilitado. O uso sem estabilização prévia vai aumentar, pode aumentar como gatilho neuroquímico e precipitar violentamente um episódio maníaco. O acompanhamento psiquiátrico rigoroso é inegociável.
O papel integrativo do psicólogo clínico. O transtorno bipolar é uma rede complexa de genética, ambiente, psicologia e neuroquímica. Então, o reconhecimento, identificar clinicamente os sinais precoces de mania e hipomania antes da crise, o diagnóstico colaborativo, unir a escuta qualificada da psicologia clínica com o entendimento dos mecanismos biológicos e neurobiológicos, as intervenções, planejar psicoterapias que respeitem as limitações, necessidades bioquímicas do momento do paciente. E lembrando que o tratamento é sempre multidisciplinar. O psicólogo não trabalha sozinho. Por mais competente que a gente seja, e nós temos que reconhecer a nossa competência, e aqui no canal eu te explico por que os psicólogos não são rasos, nem superficiais, dada a nossa jornada e o tanto que nós investimos na nossa formação e precisamos ser respeitados, bem remunerados e valorizados, principalmente, em especial, quando somos profissionais altamente dedicados e comprometidos com aquele trabalho que está nas nossas mãos, independente da instituição, do lugar, da clínica ou da pessoa que atendemos, independente se são pacientes que pagam ou de trabalhos gratuitos. O nosso trabalho sempre tem que ser feito com excelência e comprometimento, de acordo, é claro, com a nossa disponibilidade e respeitando também os nossos limites. Mas nós não podemos, ao oferecer atendimentos ou atividades gratuitas, fazer de qualquer jeito. Tudo que fazemos precisa ser bem feito, sempre em direção da excelência. Aprofunde a sua prática clínica, o seu conhecimento aqui no canal Psicólogo Iniciante, comigo, psicóloga Mônica Leite, e outros psicólogos e psicólogas que serão convidados para oferecer aqui para vocês aulas, conteúdos, direcionamentos para a sua jornada profissional ser cada vez mais excelente. Vamos lembrar que a integração entre psicologia, neurociência, neuropsicologia é um caminho para um cuidado excepcional nos transtornos de humor. Acompanhe o canal, novas aulas gratuitas e fundamentadas cientificamente e também baseadas em experiências práticas serão liberadas aqui semanalmente. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.